Oi, gente, vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Citologia, Histologia, Hematologia e Embriologia, com a professora Elvia. Então, qual seria a importância dos tecidos para o organismo? Será que é apenas revestir, apenas proteger? Será que é absorver substâncias? Será que é secretar substâncias? Então, a gente vai conhecer um pouco dos 4 tipos básicos de tecido. Nós temos aí o epitelial, que são as células que contêm, na verdade, células que revestem superfícies e que secretam moléculas, tendo pouca matriz extracelular. Temos também o tecido conjuntivo, que ele tem grande quantidade de matriz extracelular, que é produzida por suas próprias células. Temos o tecido muscular, que é dotado de células alongadas, dotadas da capacidade de encurtar seu comprimento, ou seja, de realizar contração. E nós temos também o tecido nervoso, que é aquele que tem células com longos prolongamentos emitidos pelo corpo celular, que tem as funções especializadas de receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Então, nós temos aí um panorama geral dos 4 tipos básicos de tecido do corpo. Aí vejam só, na aula de hoje, nós vamos ver os aspectos gerais do tecido epitelial. Bem, o tecido epitelial. A função dos epitélios são revestimento e secreção. Então, ele faz com que haja o revestimento das superfícies tanto internas quanto externas de órgãos ou do corpo como um todo, ou seja, a pele. Tem a função de proteção, absorção de íons e de moléculas, que isso pode estar sendo realizado pelos rins e pelos intestinos. Tem também a percepção de estímulos, que é realizada no geral pelo neuroepitélio, tanto o olfatório quanto o gustativo. Olfatório, por quê? Porque a gente consegue sentir o cheiro, o odor das coisas. E o gustativo, porque a gente consegue sentir o sabor, né, dos alimentos. E aí, a gente também tem uma classificação do tecido epitelial quanto ao número de camadas de células. A gente tem, por exemplo, o epitélio simples. E aí, quando a gente fala de epitélio simples, é aquele epitélio que ele tem apenas uma camada de célula. E aí, esse epitélio simples, ele pode ser classificado como? Ele pode ser classificado como pavimentoso, que seriam células o quê? Achatadas, células escamosas, e um epitélio com apenas uma camada de célula. Se a gente observar aqui nessa ilustração, a gente tem toda a parte aqui do epitélio, com essas células que são células escamosas, aqui a parte a região de membrana basal, e aqui a lâmina própria. E nessa região aqui, a gente consegue observar o quê? Os capilares sanguíneos. No geral, esses capilares sanguíneos, eles não estarão presentes no epitélio, e sim no tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o epitélio simples cúbico. Quem é esse epitélio simples cúbico? É aquele epitélio onde as células elas têm esse formato cuboide. Se a gente for observar, o seu núcleo também ele é mais centralizado, assim como das células escamosas que fazem parte do epitélio simples pavimentoso. Nós temos também o epitélio simples colunar, onde as células são mais alongadas, e essas células mais alongadas fazem com que o núcleo ele fique mais basal, ou seja, mais próximo, né, da membrana basal. E temos ainda o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico e ciliado. Nesse caso aqui, a gente tem uma ilustração de células, né, que são células mais alongadas, né, por isso que tem esse nome, né, de cilíndrico, e algumas dessas células também possuem cílios, e aí os cílios que são capazes aí, né, de fazer uma absorção. E além disso, ainda tem a presença de células, por exemplo, caliciformes, que são aquelas células que conseguem, que têm a capacidade de secretar muco. Além disso, ainda tem aqui células basais e células, né, colunares, por isso que são células mais alongadas. Mas por que pseudoestratificado? Porque ele lembra mais ou menos como se tivesse 2 camadas de células.
Aqui nós temos o epitélio estratificado pavimentoso. Quando a gente fala de epitélio estratificado, a gente fala daquele epitélio que tem mais de uma camada de células. Tem aquelas células que são as células basais, que estão mais próximas da membrana basal, aquelas células mais jovens, que são estão recém divididas, né, passaram recentemente pela divisão celular. Tem as células intermediárias e tem as células superficiais, que elas já ganham ali um formato de células mais maduras, e aí, nesse caso, já que são células escamosas, são células já estão mais achatadas. Aqui a gente tem o epitélio estratificado, cúbico. Se a gente observar, ele, nessa ilustração, ele tem duas camadas de células, e as células, elas são bem semelhantes, né? Tanto essas daqui que são mais basais, quanto essas daqui que são mais superficiais. Nós temos ainda o epitélio de transição. O que é o epitélio de transição? É aquele epitélio que ele é considerado mais flexível, que ele pode ficar relaxado e ele pode ficar distendido, a depender do tipo de órgão onde ele se encontra. Por exemplo, nós temos aí a bexiga, né, que mais à frente vai ter uma imagem. Na bexiga, a bexiga ela fica vazia e fica cheia. Quando ela está vazia, a tendência é que as células elas fiquem ali mais relaxadas. Quando a bexiga está cheia, as células elas vão ficar o quê? Mais distendidas, com aspecto mais achatado. Enquanto que quando ela está relaxada, as células elas vão ficar com esse formato mais globular, que são células superficiais globosas. E aí, a gente tem aqui um panorama geral do que seria, né, o tecido epitelial classificado quanto ao número de camadas de células. Aqui nós temos a primeira, né, a primeira imagem, micrografia, onde a gente observa exemplos de epitélio simples cúbico. Ele pode estar presente no ovário, e aí a gente observa que o formato das células realmente são cuboides, elas têm esse formato mais quadrado. Nós temos aqui também células do plexo corioide, que o plexo corioide nada mais, nada menos é a estrutura onde secreta o líquido cefalorraquidiano, então fica localizado no cérebro. E aqui a gente tem toda a formação aqui, ó, apenas uma camada de células. E vejam como as células, de fato, elas têm esse formato cuboide. Aqui nós temos o epitélio simples colunar, nesse caso na vesícula biliar. E observe que, de fato, é bem semelhante ao que a gente viu na ilustração, onde a gente tem aí as células colunares, as células mais alongadas, e o núcleo, ele acaba sendo aqui, ó, mais na parte basal, mais na periferia aqui da célula, próximo à membrana basal. Nós temos ainda o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado da pele. Então, observem só, que a pele, ela tem aqui a camada, né, várias camadas de células epiteliais, e se são células, né, escamosas, são aquelas células que fazem parte do epitélio pavimentoso. E vejam só que interessante, a camada de queratina. Então, é uma camada que ela é rica, né, em proteína, onde vai dar ali uma impermeabilização à pele. Então, serve também como uma proteção para a pele. Nós temos ainda aqui o epitélio estratificado cúbico colunar do ducto excretor da glândula salivar. Observem, tanto tem células aqui cúbicas, quanto também tem células colunares. Então, essa distribuição das camadas das células, tudo vai depender de qual tipo de tecido, ou qual tipo de glândula, ou, enfim, onde o órgão, né, está e como está ali a disposição das suas células. E o que é necessário para que haja ali uma proteção desse órgão. Se é necessário apenas uma camada de células, então ele vai ser simples. Se é necessário mais de uma camada de células para proteger esse órgão, então é um epitélio estratificado. Aqui nós temos o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado do esôfago. Observem realmente como as células aqui elas estão mais espaçosas, mais achatadas, diferente das células aqui basais. Nós temos ainda aqui o exemplo da bexiga que eu mencionei anteriormente, onde quando a bexiga está vazia, as células, a tendência é que elas fiquem mais globulosas, ou seja, mais arredondadas, mais cheinhas, né? Elas ficam com
parecendo com um aspecto mais arredondado, mais cheinho. Quando a gente vai observar a bexiga aqui cheia, as células dela, elas ficam mais o quê? Distendidas, mais achatadas, que é justamente por conta que precisa ser um epitélio mais flexível, para quando a bexiga estiver cheia ou vazia, né? Nesse caso aí, quando o músculo, né, a bexiga, ele dilate, né, acaba ali contraindo mais, e aí o epitélio, ele acompanha o músculo, o tecido muscular. E aí a gente tem, né, além do tecido de revestimento, né, do tecido epitelial de revestimento, nós temos também o tecido epitelial glandular. E aí ele vai sendo classificado a partir de algumas características. Mas, no geral, o tecido epitelial glandular, ele é constituído, né, por células especializadas na atividade de secreção. E aí elas são capazes de sintetizar, ou seja, de produzir, elas são capazes de armazenar e eliminar. Então, eliminar o quê? Substâncias, ou seja, moléculas. E aí o pâncreas, por exemplo, ele secreta as proteínas. Os lipídios são secretados pela adrenal, pelas glândulas sebáceas. Complexos de carboidratos e proteínas, eles são secretados por glândulas salivares e, curiosamente, nós também temos glândulas que conseguem secretar esses 3 tipos de substâncias, tanto proteínas, lipídios, quanto complexos de carboidratos e proteínas. E aí, o porquê, né, que essa glândula é capaz de secretar os 3 tipos de substâncias? Porque é uma glândula que é capaz de secretar o leite materno, que é extremamente nutritivo para o bebê. E aí, a gente ainda tem os tipos de glândulas, que elas podem ser unicelulares, por exemplo, seriam as células caliciformes, quando elas começam a secretar muco. Tem as as glândulas pluricelulares, então elas têm mais de um tipo de célula. Elas ainda podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura, então tem aquelas que são endócrinas, né, quanto à sua formação, na verdade, que no caso elas se soltam, né, do epitélio de formação. As exócrinas, elas permanecem conectadas ao epitélio de formação. Tem ainda, nas exócrinas, a porção secretora, ductos secretores, elas podem ser classificadas como simples ou como compostas. E ainda, elas podem também ser classificadas quanto o tipo de produto que elas secretam. As merócrinas, que aí seriam o pâncreas, como exemplo, e as holócrinas ou apócrinas, que seriam, por exemplo, as glândulas sebáceas. E aí, a gente tem aqui a estrutura, né, uma ilustração da estrutura do epitélio quando ele está em processo de formação de glândula. As células, elas vão se dividindo e aí elas vão formando o quê? Uma bolsa na região do tecido conjuntivo. Essa bolsa que vai sendo formada, ou ela permanece conectada, e aí vai ter a formação aqui de um lúmen, né? Ou então ela vai se desprender. E aí ela vai formar a glândula que a gente conhece como glândula endócrina, que é aquela que está interligada com capilares, ou seja, com vasos sanguíneos. E as glândulas endócrinas são aquelas capazes de secretar hormônios. Mas será que a atividade de uma glândula endócrina e uma glândula exócrina, elas são ali diretamente interligadas? Talvez. Tudo vai depender do tipo de glândula, tudo vai depender da função que cada glândula vai ter e de cada substância que ela é capaz de secretar. A gente tem ainda aqui que a glândula endócrina, ela pode ficar aqui, ó, dentro, ou melhor, entre vasos sanguíneos, né, entre capilares, e também ela pode ficar aqui, ó, com um vaso sanguíneo entre ela. Então, pode acontecer das duas formas. E aí, observem que quando ela vai se desprendendo aqui, o epitélio ele retorna ali, fica apenas, por exemplo, uma camada nesse caso. Então, aqui a gente teria um epitélio simples. E quando a gente vai olhar, né, a ilustração da glândula exócrina, a gente tem aqui o seguinte, que ela ainda ficou conectada e que aqui a gente tem
o ducto, né, a formação aqui do ducto, e aqui a gente tem a porção secretora. Então, aqui tem as células cheias de grânulos que estão ali produzindo as substâncias que vão ser o quê? Secretadas para o meio externo, ou seja, elas tanto podem ser secretadas para fora do corpo, que aí, por exemplo, as glândulas mamárias, como também elas podem ser secretadas de dentro da glândula para dentro do próprio corpo, como, por exemplo, as glândulas salivares, que elas vão ali secretando a saliva e a gente sempre vai sentindo, né, a região, né, da cavidade oral sempre umedecida. E aqui a gente tem a estrutura do ácido seroso. Quem é esse ácido seroso? Ele faz parte, né, da estrutura da glândula e eles são pequenas porções secretoras. E eles possuem as células, né, colunares, mas também elas podem ser chamadas de piramidais. Elas possuem aqui um lumen bastante reduzido, ou seja, bastante curto, e ainda possuem um ducto excretor. Então, esse ducto excretor, ele vai ali fazer com que haja a saída das substâncias que estão sendo aqui, ó, excretadas por essas células, né? São produzidas e excretadas por essas células. E a gente tem ainda o túbulo mucoso. Aí, no caso do túbulo mucoso, a gente já vai observar que a estrutura dele é maior, ele é tubular, né, como o próprio nome já nos remete a isso, e o lumen dele é dilatado e ele vai ser mais contínuo. As células, elas são consideradas mais largas, e se a gente observar, elas também têm esse formato meio piramidal, mas quando a gente observa o ácido seroso, ele é menor do que o túbulo mucoso. Aqui nós temos a glândula submandibular. Se a gente observar a estrutura dessa glândula, a gente tanto vai observar que tem túbulo mucoso, vejam que ele é bem alongado. A gente tem aqui os ácidos, né? Os ácidos serosos, que eles acabam sendo menores, mas eles também possuem os ductos. E aqui tem os ductos intercalares. Então, eles se intercalam entre túbulo mucoso e ácido seroso. E aí, o que acontece? Todas as substâncias que vão sendo secretadas, tanto pelo ácido quanto pelo túbulo, elas vão passar aqui pelos ductos e vão desembocar na estrutura do corpo onde essa glândula está presente. Se aqui é a glândula submandibular, então ela vai estar na região da mandíbula. E aqui a gente tem, veja só que diferença entre a ilustração, que é o que a gente geralmente vê nos livros, né, que a gente geralmente vê nas nossas pesquisas, em artigos, enfim, e em sites, para a imagem de fato de uma micrografia, que é o que a gente acaba visualizando. Aí, em microscópio, aqui a gente tem a glândula parótida e aqui a gente tem a glândula submandibular. Nesse caso aqui da glândula parótida, a gente observa aqui a estrutura do ducto. Nós temos aqui algumas células serosas e vejam que elas são repletas de grânulos que têm a função, né, de realmente de secretar as substâncias que estão sendo produzidas. E as células serosas, elas seriam, né, essas células que estão aqui, ó, no ácido, né, seroso. E a gente tem ainda aqui, ó, toda a estrutura, né, das células mucosas, que são secretoras de muco, células serosas também, e ducto, né, estriado. Então, essas estruturas, elas vão, o quê? Se intercalando para liberar, né, para eliminar as substâncias que estão sendo produzidas por essas outras células. E aqui nós temos uma imagem que ela reúne, desde a parte do epitélio, lâmina própria, onde tem ali a região do tecido conjuntivo, e dentro do tecido conjuntivo, se a gente observar, está a presença de quem? Das glândulas. Nesse caso aqui, essas glândulas aqui são as glândulas esofágicas que estão presentes na submucosa. Então, tudo que está sendo produzido por essas glândulas, elas vão sendo o quê? Secretadas. Outro detalhe,
Nessa imagem, a gente ainda consegue observar também o músculo estriado esquelético. E por que eu gosto de utilizar esse tipo de imagem? Porque quando a gente utiliza esse tipo de imagem, a gente consegue observar aqui. Quando a gente vai analisar um tecido, às vezes a gente acaba observando outros tipos de tecido também na mesma lâmina, na mesma amostra, que é o que acontece nessa imagem aqui, nessa micrografia aqui. A gente vê desde a parte do epitélio, se é epitélio estratificado, então são várias camadas de epitélio. Então esse epitélio aqui é o epitélio de revestimento. Se tem glândula, então tem epitélio glandular, e essas glândulas estão presentes onde? No tecido conjuntivo. E nesse caso aqui, a gente ainda observa quem? O músculo estriado esquelético. Então, a estrutura desse órgão é uma estrutura que está conectada ao músculo, ao tecido muscular. E aqui nós temos a representação tanto do pâncreas quanto do esôfago, onde a gente consegue observar, né, no pâncreas, os ácidos serosos e no esôfago, os túbulos mucosos. Observem, a estrutura de um túbulo mucoso realmente tem toda a parte aqui do lúmen, é mais alongado, diferente do que a gente consegue observar aqui, ó, no pâncreas, no ácido seroso do pâncreas. E a gente observa que realmente as células, elas têm esse formato, né, mais piramidal. E aí, o que acontece? Né? A maioria dos tecidos epiteliais, eles são estruturas dinâmicas cujas células elas estão continuamente renovadas estão sendo, né, continuamente renovadas por atividade mitótica. E o que é essa atividade mitótica? Divisões celulares. E a taxa de renovação ela vai ser variável a depender do tipo de tecido, a depender do tipo de célula. Epitélios, como por exemplo o intestinal, ele vai ter ali uma taxa mitótica mais rápida, onde ele pode ser renovado, pode ser substituído a cada semana. Enquanto que o fígado, o pâncreas, eles precisam de quê? De estímulos para poder que as células elas sejam o quê? Renovadas. Então, essa renovação, ela pode ser mais lenta, ou seja, mais demorada. Tudo vai depender do estímulo e da necessidade de se recrutar novas células para substituir as células mais antigas. Além disso, a área de contato entre o epitélio e a lâmina própria, ela pode ser mais aumentada, fazendo com que haja o quê? Evaginações, ou seja, aquelas papilas que a gente conhece, como as papilas gustativas, como essas digitais que a gente consegue observar na pontinha dos nossos dedos. E essas papilas, elas vão existir com maior frequência onde? Na língua e na pele, que são regiões do nosso corpo que elas acabam tendo ali uma força mecânica, um atrito maior. E aí é necessário que, de fato, isso aconteça. Por que que muitas vezes a gente não consegue segurar ou consegue segurar alguns objetos? Por quê? Porque a nossa pele, a depender do objeto, a gente consegue ali mantê-lo em nossas mãos. E sabe quando a gente diz, escorregou? É porque a nossa pele, ela não tem ali uma capacidade suficiente para, por exemplo, manter algo muito liso, preso. Se for algo mais áspero, a gente consegue segurar com uma certa facilidade. A mesma coisa quando a gente vai comer algo. Quando é algo mais áspero, a gente já sente logo. Quando é algo mais liso, ele acaba o quê? Escorregando melhor dentro da nossa cavidade oral. E aí a gente tem ainda alguns tipos de célula, né? Alguns tipos celulares, que a gente também poderia estar classificando dentro do tecido epitelial. Tem células que transportam íons, tem células que transportam por pinocitose, que aí seriam o caso das células endoteliais, que aí vai estar tendo ali a retração dessas células e vai conseguir a entrada de substâncias mais líquidas. As células serosas, que são as células acinosas do pâncreas, das glândulas salivares parótidas. Tem as células secretoras de muco, como por exemplo as células caliciformes e as células dos túbulos mucosos. Então, tudo vai depender da região, da glândula, do tecido, do órgão, que essas células estão presentes para que elas desempenhem um papel crucial para manter a fisiologia daquele tecido em ordem.
e para que o nosso organismo ele funcione bem. E aí, eu encerro com vocês esse panorama geral, né, essa aula de tecido epitelial, e não deixem de fazer a pesquisa de vocês, de responder atividades e também de fazer ilustrações, porque a gente aprende mais com ilustrações, principalmente nesses conteúdos que eles têm mais imagens. E aqui foram as referências que eu utilizei para construir esse material. Fiquem bem e até breve.